Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Paz do Senhor, queridos discípulos de Jesus. Você que está nos ouvindo pela Rádio Interativa 87,9 FM e nos assistindo pelo YouTube e as suas plataformas, hoje damos início a um novo programa, a uma nova ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Iniciamos o Discipulado Interativo. Agora, todas as segundas-feiras, às 16 horas, estaremos juntos para aprendermos e esclarecermos a mensagem do Senhor. Eu sou o missionário Maicon Jonathan e estou aqui com o propósito de caminhar com você para juntos chegarmos no reino de Deus. Desde já quero agradecer ao nosso amigo Espírito Santo por esta oportunidade e a você, querido discípulo ouvinte, por abrir a porta da sua casa, deixar o som entrar, o som da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus, o som do Espírito Santo entra no ambiente, o ambiente ele é completamente mudado. E eu quero declarar em nome de Jesus que através dessa palavra de hoje, a sua vida vai ser mudada, seu ambiente será mudado. Que Deus abençoe a sua vida. Prepare-se, pegue o seu cafezinho, a sua água, a sua caneta, o seu papel para entrarmos no Discipulado Interativo no ar. Para iniciarmos nosso primeiro programa, estaremos ouvindo um louvor do coração de Deus para o seu coração. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, uma
mais ordem que Ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Então nós também temos que meditar, irmãos, na consequência da falta de um discipulador. A consequência da falta de discipulador tem levado muitas pessoas a estarem com esse analfabetismo espiritual. E Deus quer fazer o quê? Deus quer ressuscitar o seu povo, quer ressuscitar a sua igreja. Como eu falei ainda há pouco, nos dias de Ezequiel, Ezequiel profetizou, o povo se colocou de pé, um grande exército. E assim Deus quer fazer também com a nação brasileira. Mas agora eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz aqui. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. O apóstolo Paulo estava dando uma ordem para Timóteo. Para quê? Para que ele fizesse novos discípulos. Uma geração convoca outra geração a discipular. Uma geração convoca outra geração a conhecer a Jesus. E nós, será que nós temos convocado as pessoas a conhecerem a Cristo Jesus? Isso, irmãos, é uma ordem, é uma necessidade. Esse ID precisa acontecer para que haja transformação, para que a nossa terra, para que o nosso Brasil seja o que? Sarado. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Jesus quer sarar a nossa terra, irmão. Não só a nossa cidade de Arraial do Cabo, mas a nossa população brasileira. A nossa igreja, nosso povo não pode ficar inchado, achando que discipulado é só você conversar. Não, irmão. Discipulado é transformação. E agora sim, você pode estar se perguntando: o que eu devo fazer para ser um discipulador? O que eu devo, como eu devo agir para se tornar um discipulador, para ajudar alguém? Olha o que diz aqui na carta também de Timóteo, só que no capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém que deseja o episcopado, ou também podemos botar discipulado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, olha as características. Primeira, seja irrepreensível. Segunda, marido de uma mulher. Terceira, vigilante. Quarto, sóbrio. Quinto, honesto. Sexto, hospitaleiro. E sétimo, apto para ensinar. Olha as características de alguém que é discipulador. Se você se enquadra nessas características, Deus está chamando você. Qual é a dúvida de que Deus está chamando você? Olha aqui, meu irmão, que interessante. Olha que interessante. O problema é que nós, muitas vezes, queremos ser líderes, mas nós nos tornamos repreensíveis. Nós, às vezes, não somos honestos. Pessoas que compram e não pagam. Essa que é a verdade.
Às vezes nós somos vigilantes naquilo que fazemos, as piadas, as conversas, nas rodas de amigos. E isso não é só adolescente, não. Homens mais maduros, homens anciões, pessoas que não são maridos de uma só mulher. E aí está um problema, porque isso traz escândalo para o evangelho, não é verdade? E evangelho não tem que ser escândalo, evangelho tem que ser meio de cura, de transformação. E ele diz uma coisa muito interessante: apto para ensinar. Todo pai fala que quer o melhor para o filho, mas às vezes você não ensina o melhor caminho para o seu filho. Ele continua: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A característica do discipulador, uma das características, é o quê? Não dado ao vinho. E tanta gente fala que tem coisa que pode. E vou entrar nesse assunto hoje, hein? Para não trazer um susto para você que está nos ouvindo. E diz: não espancador. Tem um carinha, né? Perdão, irmãos, a palavra, mas é a cara de bom moço, né? Mas dentro de casa, grita, espanca. E às vezes eu faço isso não só com dentro de casa, não, mas às vezes com a ovelha do Senhor também. Às vezes dentro da igreja, né? Porque o discipulado, ele não é dominar, não é mandar, não é você oprimir o discípulo, não é você se meter na vida dele. Não, é você acompanhar, é ouvi-lo com amor, aconselhar, estar pronto às vezes a ouvir uma situação grave. Porque Jesus, ele veio para ouvir. Ah, mas eu pequei, eu errei. Ah, mas eu vou condenar esse discípulo. Não, você vai ouvi-lo e vai tratar. Toda enfermidade precisa de tratamento. Não se cura uma enfermidade matando uma ovelha. Não se cura uma enfermidade matando um discípulo. Se cura uma enfermidade cuidando, tratando, através da palavra. Seguindo o nosso texto bíblico, irmãos. Ele diz aqui ainda que governe bem a sua casa. E eu pergunto: como que você tem sido dentro de casa para estar discipulando outras pessoas ou estar à frente de uma liderança? O seu lar tem harmonia? E diz aqui que os filhos têm que respeitar e ser sujeitos aos pais com toda modéstia. Já fala, com toda modéstia. Não é uma rigidez, mas é com modéstia. Essas são as características de um discipulador. E como que eu recebo essa autoridade da parte de Deus? Parece uma coisa assim muito clichê falando, né? Mas, irmãos, lendo a palavra, orando, sendo renovado pelo Espírito Santo, pedindo direção ao Pai. Muitas vezes a gente tá tão envolvido nas coisas da tecnologia que você quer uma resposta, você vai procurar no chat, você vai procurar no Google, mas não tem tempo para dobrar os joelhos para consultar o Senhor. Toda vez que o povo de Israel não consultava você para ir para uma guerra, ele perdia a guerra. Como que a gente vai querer ter vitória se nós não buscamos a face do Senhor, se nós não oramos? Outra coisa muito importante para o discipulado é você investir. Investir tempo, investir o seu recurso. Ah, mas eu tenho bastante recurso. Você acha que o recurso que Deus deu para você é para ficar apenas no seu bolso? Não. O recurso que Deus te deu é para você investir na obra dele. Deus te deu condição para investir. Vamos ser sinceros. Esse mês, qual foi a oferta que você deu para a obra missionária? Qual foi a oferta que você deu para a sua igreja? Você está sensível à necessidade do missionário ou daquele que discipula que está do seu lado? Você está sensível à necessidade da sua igreja ou do seu irmão que congrega junto com você? Não apenas necessidade física, mas
também há necessidade, ou melhor, necessidade espiritual, mas também a necessidade física. O discipulado é isso. Atento à necessidade para quê? Para suprir. Jesus, quando ele dava o espiritual, ele também ia com o material. É claro que tem pessoas que, infelizmente, vão buscar a Deus só pelo pão que perece. Isso aconteceu com Jesus. Também vai acontecer conosco. Mas nós não podemos pensar nisso. Nós temos que pensar em ministrar a palavra e distribuir o pão que nós recebemos da parte do Senhor. Já estamos caminhando para o nosso final do nosso programa. E aí você está se perguntando: como eu posso iniciar um discipulado? Comece na sua casa. Comece ensinando os seus filhos. Ah, mas eu não tenho filho. Mas deve ter um sobrinho, deve ter um vizinho, um colega da escola. Ah, mas na escola? Sim. Aproveita, adolescente, aproveita, jovem. Aquele intervalo que você tem, senta com o seu amigo, fale de Jesus para ele. No nosso discipulado, nós temos um ramo. Uma vez por semana, os meninos se juntam com seus amigos na escola para falar de Jesus. Isso é uma das práticas que nós precisamos. Vai sair, vai para a praia, convide o seu amigo para estar junto. E ali você aproveita a oportunidade para quê? Para ministrar. A palavra do Senhor diz: pregar em tempo e em fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Assim o Senhor nos fez livre para o adorar. Eu quero nesse momento fazer uma oração para entrarmos no nosso primeiro estudo bíblico. Senhor Jesus, Deus poderoso, Senhor amado, em teu santo nome estamos aqui nesta tarde, Senhor, deste dia abençoado que o Senhor nos preparou. Quero pedir, Senhor, nos dá autoridade e sabedoria para ministrar, Senhor, para compartilhar, para repartir, Senhor, a tua palavra com os nossos amados discípulos ouvintes. Se faça presente neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Neste primeiro programa, irmãos, nada mais justo do que nós falarmos qual é a origem do discipulado, qual o propósito do discipulado, para que serve esse ministério, por que Deus ele se preocupa tanto com a questão do discipulado. O tema do nosso programa se encontra no livro Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Nós estamos aqui com o discípulo aqui do nosso lado, o discípulo Cauã, seja bem-vindo. E enquanto estou aqui, o Cauã vai abrindo ali a palavra do Senhor para nós lermos esse versículo que é tão primordial para a obra de Deus. Versículo bastante conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que vai falar sobre a grande comissão, a comissão do Evangelho de Jesus. Amém? Diz assim, vamos ver o texto bíblico. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando olhamos para esse texto bíblico, irmãos, encontramos um Jesus exatamente da maneira que ele está hoje. Um Jesus ressurreto. Jesus já havia passado pela morte de cruz e ressuscitado. E agora chega a hora que ele vai para o Pai, para nos preparar a morada. E é interessante perceber que um dos atributos de Jesus é a sua responsabilidade com aqueles que o servem. Cristo, o Filho de Deus, vai preparar a morada e estará separado do seu povo fisicamente, como um noivo que sai um pouco de perto da sua noiva. Para quê? Para fazer os preparativos para logo que o casamento aconteça. Só que Jesus, ele não é irresponsável. Ele sai fisicamente de perto dos discípulos, mas ele promete que deixaria alguém que é como ele. Quem seria alguém que fosse como Deus? O próprio Espírito Santo. O Senhor sobe aos céus e deixa alguém para cuidar da sua noiva. Lá em João, capítulo 19, versículo 26 e 27, muito antes de Jesus ressuscitar, na verdade um pouco antes de sua morte, ele tinha preocupação com quem? Com a sua mãe. E a Bíblia vai dizer que ele deixou que João tomasse conta de sua mãe.
Porque Jesus ele tem compromisso com aqueles que têm uma aliança com ele. Quero dizer para você, se você tem uma aliança com Jesus, se você escolheu ter um compromisso com ele, Jesus não vai te abandonar. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação esteja até às vezes te agonizando, mas Jesus ele nos prometeu alguém para estar do nosso lado. E esse alguém se chama o Consolador. Quem poderia ser igual a ele? Quem poderia nos consolar nos nossos momentos de aflições, nos nossos momentos de dificuldade? Apenas o Espírito Santo. E é interessante que quando Jesus Cristo ele sobe aos céus, antes dele ir, ele dá uma ordem para nós. E esta ordem é muito falada, que é o ide dele. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo é o mesmo que nos capacita com poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos e para batizar no nome de Jesus. Esse evangelho ele não está destinado apenas ao povo brasileiro, mas o texto bíblico vai nos garantir que esse evangelho é para todas as nações. E é isto que está o cerne do discipulado. O discipulado está intimamente ligado ao ide de Cristo. Ele nos dá esta ordem. Mas o problema, irmãos, é que o ministério do discipulado ele está muitas vezes sendo ignorado. Será que nós temos realmente ido? Mas ido para onde, missionário? Ido para todos os lugares que ainda não ouviram as boas novas de salvação. Ido para um bairro vizinho, para a sua escola. A palavra do Senhor diz, pregai em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. A missão de Jesus Cristo, irmãos, na nossa vida, ela não pode ser parcial. Ela não pode ser, eu vou pregar para um grupo A e B. Não. A missão do Evangelho, a missão de discipular tem que ser total. Tem que alcançar até os fins da terra. Será que nós temos nos esforçado o suficiente? Essa pergunta, essa reflexão, fica para mim e para você neste início de programa. Agora eu pergunto, e você deve estar se perguntando também, o que é ser discípulo? O que é ser discípulo de Jesus? A palavra discípulo vem do original hebraico, talmid, que significa estudioso, aprendiz, estudante. Hoje temos o conceito completamente errado, irmãos, do que é discipulado. Algumas pessoas chegam a afirmar que discipulado é batizar e logo em seguida deixar o discípulo caminhar com as próprias pernas. Agora eu pergunto, que mãe, que pai, que sua sã consciência vai gerar um filho e após nascer vai deixar o menino largado ou o menino de lado? Sabe que uma criança que após o parto, ela não tem condição de se autoalimentar, de se autovestir. Não, ela não tem condição disso. E na vida espiritual da mesma forma. Os animais, eles vivem dessa forma. Quando nascem, logo eles já começam por si só a caminhar, né? Começa a fazer suas tarefas, mas o homem não. Por quê? Por que o homem não tem essa autonomia? Porque Deus é um Deus de relacionamento. E o discipulado nada mais é do que relacionamento. Você se relacionar com o outro. Então, o homem, ele precisa de cuidado, nascendo da carne, mas aquele também que é nascido do Espírito. Se aquele que é nascido da carne precisa de cuidado, você imagina aquele que nasceu do Espírito. Precisa de mais cuidados ainda. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Para você ter noção, o discipulado é algo tão importante, que a palavra cristão aparece na Bíblia só 3 vezes. A palavra crente aparece na Bíblia 9 vezes, mas a palavra discípulo, meu irmão, aparece 261 vezes. Isso mesmo, 261 vezes na Escritura a palavra discípulo aparece. Então ser discípulo, irmão, não é você apenas ser crente, não é apenas crer. Ser discípulo, irmãos, é você tornar-se parecido com Jesus. Pois o discipulado não é um encontro semanal para trocar informações. Não, irmão, o discipulado não é para você procurar o seu discipulador ou procurar Jesus apenas quando está com um problema. Não, o discipulado é vida na vida. O discipulado é você olhar para Cristo Jesus e
e você tê-lo como exemplo, e você querer ser igual a ele. Nós, geralmente, quando nós somos crianças, nós olhamos para alguém como referência e queremos nos tornar igual àquela pessoa. Muitas pessoas que escolhem sua profissão, escolhem a profissão porque viram alguém, se inspiraram em alguém. E na vida espiritual não é diferente. E na nossa vida, irmãos, eterna, que a nossa vida com Cristo não é diferente. Se nós nos comportamos como os filhos das trevas, nós na eternidade seremos filhos das trevas. Mas se nós nos comportamos como filhos da luz, nós na eternidade seremos filhos da luz. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós realmente temos tido referência no mundo cristão para imitar? Será que nós também temos sido também imitadores de Cristo, para que aqueles que venham atrás de nós possam também querer ser iguais a Cristo? É interessante que Jesus, ele tinha uma grande multidão. 5.000 pessoas aproximadamente seguiam Jesus Cristo. Desses 5.000, 70 eram chamados discípulos. Lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 17, vamos falar sobre isso. Que tinha 70 discípulos e o Senhor enviou os 70 de 2 em 2, porque um dos princípios é melhor 2 do que 1, porque a paga é melhor, não é verdade? Então, olha só que interessante. O Senhor, ele nos chamou para ser discípulo, mas você não pode ser discípulo sozinho. Você, meu Senhor, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso seguir a Jesus, mas você não pode, sozinho você não vai ter força. Deus vai botar alguém, Deus vai preparar alguém para estar do seu lado, em nome de Jesus, para te ajudar. E desses 70 discípulos, irmãos, haviam 12 que o Senhor escolheu para estar próximo dele. E desses 12, haviam 3 que eram os mais íntimos de Jesus Cristo, que é Pedro, Tiago e João. E ainda diz mais a palavra, que João era o discípulo amado. Era o discípulo que estava juntamente do coração de Jesus. Jesus não quer que você vá apenas um culto, uma vez por semana. Jesus não quer que nós nos reunimos uma vez por semana para aprender um monte de lição e daqui a pouco, quando acabar ou der a bênção apostólica, nós esquecermos. Não, não é isso. Jesus nos quer que nós sejamos como João, sejamos íntimos dele todos os dias. Jesus quer ouvir o meu e o seu coração. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Será que nós realmente temos desejado seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus tem um preço. A palavra do Senhor diz que o homem, quando foi fazer a sua casa, ele teve que calcular os seus benefícios e talvez até os prejuízos. Às vezes nós queremos aceitar Jesus Cristo, mas nós não queremos perder coisas ou deixar coisas pelo caminho que nos embaraça de chegar até Jesus. O Senhor está dizendo para a gente: olha, negue-se a si mesmo, deixe a sua cruz e toma a cruz de Jesus e segue a Cristo. Será que seguir a Jesus Cristo é do jeito que a gente quer? É do jeito que a gente imagina? Agora eu pergunto, qual é a importância de um discipulado? Mas você fala tanto de discipulado, mas qual a importância disso? Qual a importância disso para a pessoa que quer seguir a Jesus Cristo? A primeira relevância do discipulado, irmãos, é tirar o homem, a mulher, o jovem, que seja do analfabetismo espiritual. E quando eu estava mexendo nessa palavra, irmãos, isso aqui mexeu com o meu coração, vai mexer com o seu coração também. Porque lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra vai nos falar que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. De conhecimento, que conhecimento é esse? Conhecimento da verdade, conhecimento da palavra. Meu irmão, a palavra de Deus é a única verdade. O analfabetismo espiritual
é um espírito de engano que está no nosso meio. Muitos estão fazendo as coisas achando que está certo, achando que vai para o céu, mas não é assim, irmãos. Porque para seguir Jesus, para ir para o céu, tem que haver conversão genuína. E como que acontece a conversão genuína? É o que o Senhor falou para Nicodemos, e falando para você e para mim nessa tarde. É necessário nascer de novo. É necessário conhecer a palavra. É necessário nos esvaziarmos de nós mesmos todos os dias e nos enchermos da presença do Espírito Santo. Glórias a Jesus. O problema é que as pessoas querem discipular fazendo roda de amigos, comendo, bebendo, conversando. Não! Você pode comer com o seu discípulo, passear com ele, mas faça isso baseado na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 23, versículo 29, mostra que a própria palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Como que minha mente vai ser transformada? Como que a mente do discípulo vai ser transformada? Todos os dias, assim como o martelo que esmiuça a penha, você tem que estar ali ministrando a palavra, pregando a palavra, porque depois de tanto bater, de tanto esmiuçar, haverá transformação, haverá renovo, haverá direção de Deus para a vida desse discípulo. Glórias a Deus. Só que o analfabetismo espiritual tem levado as pessoas a se levantar como um exército, mas não um exército de Deus. Um exército como estava lá no Vale dos Ossos Secos. Um exército caído, um exército morto, um exército sem vida. Porque muitas pessoas têm se convertido a Jesus. Muitas pessoas têm das igrejas, têm lotado os templos. É um grande exército, mas um exército sem vida. Mas Ezequiel profetizou. Quando o Espírito de Deus entrou ali, irmãos, naqueles ossos que estavam sequíssimos, a coisa começou a mudar. Não adianta ter um exército cheio, as casas, os templos cheios, mas sim o Espírito de Deus. O discípulo tem que estar cheio do poder de Deus. Para isso, o Senhor quer levantar discipuladores compromissados com a sua palavra. Nessa última geração. Isso, irmãos, o discipulado iniciou desde o Éden. Deus discipulou a Adão. Ruth foi discipulada por Noemi. Josué foi discipulado por Moisés. Eliseu foi discipulado por Elias. E no Novo Testamento, os discípulos, os 12, foram discipulados por Jesus. E a palavra do Senhor diz, lá em Atos dos Apóstolos, que um grande homem que se disponibilizou para fazer a obra de Deus. Ainda Saulo, o apóstolo, ele foi discipulado por Barnabé, que era o filho da consolação. Observe que nenhum desses homens e mulheres que foram discipulados por homens de fé pararam na caminhada. Pelo contrário, eles foram transformados. E o maior exemplo disso é o último apóstolo, que nós falamos ainda há pouco, o apóstolo Paulo. Ele foi confrontado pela palavra, ele recebeu o confronto e ele foi transformado, ele foi mudado. Meu querido, quem quer uma vida nova com Deus, ele é mudado. E para isso, Deus ele vai colocar um Barnabé ao seu lado, um Barnabé na sua vida. No início eu falei que Jesus Cristo tinha uma preocupação e tinha a responsabilidade, porque ele é responsável com aquele que é compromissado com ele, de deixar o Espírito Santo Consolador ao lado dos discípulos. Quando você olha para a história do apóstolo Paulo, você percebe que Deus preparou Barnabé para estar ao lado dele. O nome de Barnabé, no original, era José, que é aquele que acrescenta. Mas Barnabé era tão dedicado no discipulado, Barnabé era tão dedicado, irmãos, em estar ensinando, em estar cuidando, que agora os discípulos de Jesus falam assim, não, peraí, vamos mudar o nome deste homem, porque para o povo judeu, o nome era um ato profético.
era um ato uma profecia daquilo que estava por vir, ou o plano de Deus para a vida daquele discípulo. E aí eles transformam de José para Barnabé. Agora, ele não era mais aquele que acrescentava. Agora, ele era o filho da consolação. Barnabé era uma tipologia do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E assim somos nós também. Nós somos chamados como tipos de Cristo para aqueles que estão começando. Você imagina se Barnabé não se tivesse disposto para estar levantando o apóstolo Paulo. Porque a palavra do Senhor diz que quando Deus chamou a Paulo, a igreja estava com medo de estar junto com ele, porque achava que ele era o mesmo homem. Só que Barnabé, ele começa a apresentar aquele homem, agora transformado, aos irmãos. Barnabé foi quem investiu no irmão. E Deus está nos chamando também, irmãos. Para quê? Para investir naquele que as pessoas esqueceram. Naquele que as pessoas estão olhando para o passado. Estão olhando para aquilo que a pessoa fez antes. Não, irmão. Você não tem que olhar para o passado daquele irmão, não. Você tem que olhar para ele transformado e acreditar. Porque um dia Jesus Cristo levantou alguém que acreditou em você. Glórias a Jesus. E quando nós falamos do apóstolo Barnabé, isso me faz lembrar agora de outro assunto. Que assunto é esse, meu irmão? Paternidade espiritual. Glórias a Jesus. No Salmo de número 68, verso 5, a palavra do Senhor vai dizer que ele é pai de órfãos. Todo aquele que serve a Jesus, olha lá em Romanos 8,15, vai dizer assim, ó: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nesses últimos tempos, a paternidade tem sido zombada e tem sido deixada de lado por conta, irmãos, de um mundaréu de falácias. Ou seja, um monte de histórias que levam o povo ao erro. No Antigo Testamento, cabia aos pais a obrigação de ensinar a criança na lei do Senhor, com o objetivo de salvar este filho de um futuro de perdição, de um futuro de corrupção. O problema, irmãos, é que quando a nossa geração não assume o seu papel de paternidade, a próxima geração que vai vir depois de nós torna-se uma geração fracassada. A missão do homem era o quê? Na verdade, instruir os seus filhos, porque ao homem cabe o papel de liderança, ao homem cabe o papel de governo, e a função da mulher era gerar. Para se ter noção, irmãos, a mulher que não gerasse no Antigo Testamento era motivo de vergonha. Só nós olharmos as Escrituras e lembrarmos a história de Ana, que não tinha filhos e clamava e chorava dia e noite para que o Senhor abençoasse a sua madre. A aflição dela era tanta que até o sacerdote a tomou como embriagada. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Ah, mas eu não tenho filhos. Mas, irmãos, Deus nos chamou para gerarmos também espiritualmente. Esse é o nosso papel. Se o papel da igreja é gerar, e a igreja não está gerando, a igreja está em quê? Em pecado. Está pecando. Nós estamos em falta com Deus. A maioria do povo está em falta com Deus, porque não tem se disponibilizado para gerar para Jesus. Observe, irmão. Nós estamos conversando aqui um pouco no início nos bastidores do programa, com o nosso irmão Marcelo. Estamos falando um pouco sobre o povo judeu. Dificilmente você vai ver um judeu
que irá se afastar da sua doutrina. Ainda mais o povo da religião muçulmana. Dificilmente você vai ver um muçulmano que se afaste da sua doutrina. Aí agora você observa no cenário evangélico muitos filhos de pastores ou servos de Deus que chega a determinada altura da sua idade, deixam a casa do pai. Mas por que isso acontece? Muitas das vezes, porque não estão sendo exortados, irmãos. Discipular também é exortar. Precisamos gerar meninas saudáveis e homens dispostos para a guerra, para assim termos uma nação cheia do Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós não tomarmos posição, nós não iremos tomar posse dessa promessa de Jesus. Qual promessa? Sermos geração eleita. Sermos sacerdócio real. Sermos nação santa. Você imagina um Brasil se tornar nação santa? Mas quando nós olhamos para os dados, eu estava observando aqui o censo de 2022, irmãos, 83,6% da população brasileira se diz cristã e quase 30% evangélica. Se isso tudo de pessoas servem verdadeiramente a Deus, será que o nosso país não está indo ao contrário daquilo que fala a palavra de Deus? Mas se somos jovens, por isso, quantos jovens estão preferindo o caminho errado? O problema, irmãos, não está nos jovens. O problema, muitas das vezes, está em quem está gerando. Está em quem está na frente, em quem está ensinando. Sobre a paternidade espiritual ainda. No ano passado, irmãos, 5% dos nascimentos registrados no Brasil estavam sem registro de paternidade. Sabe quanto é 5%? São 65 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E nós, como servos do Senhor, não podemos adotar alguém em oração? Não podemos cuidar desse discípulo? A maioria dos jovens que estão nas cadeias são filhos de mulheres que não tinham marido. A maioria dos meliantes não tiveram uma referência paterna. E segundo a psicologia, irmãos, a psicologia vai dizer que aquele que não teve uma referência paterna, as consequências são: não consegue fazer amizade, não consegue ter um relacionamento duradouro. Ou seja, se esse jovem não tem um relacionamento duradouro, como que ele vai instituir uma família? Como que ele vai contribuir para o reino de Deus? Aquele que não tem uma paternidade, ele está mais propenso aos vícios. Só que a palavra de Deus, ela é a solução. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vimos também na palavra que Jesus, sendo filho de Deus, ele também foi adotado. Mas como assim, meu irmão? Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como homem, Deus deu a responsabilidade a José para cuidar de Jesus Cristo. Então não é impossível nós cuidarmos daqueles que não têm uma paternidade física ou espiritual. Quando você se disponibilizar para ministrar a palavra para alguém, para cuidar de alguém, o sobrenatural de Deus vai acontecer, tanto na vida daquele que você está investindo, quanto na sua vida. Porque o discipulado, ele é uma troca.
Não é só o discípulo que aprende. Não, o mestre também aprende. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E agora eu pergunto, ou melhor, eu quero passar para os irmãos. Como que eu recebo essa autoridade de Deus para discipular? Hoje nós falamos um pouquinho do que é um discipulado e como que tem sido esse ministério de Deus, o cenário desses últimos dias. Mas eu quero convidar você, nessa tarde, a se disponibilizar para fazer o ID do Senhor, para ser um discipulador. E você, que ainda não é discípulo de Jesus Cristo, quero dizer para você que hoje é o tempo de você recomeçar, ou começar uma vida nova. Jesus Cristo está te esperando. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por sua vida, que Deus venha te abençoar poderosamente, que essa mensagem possa ter tocado o seu coração. E você que deseja crescer na fé, no conhecimento, em uma vida com Deus diferente, esse final de semana, ou mesmo durante a semana, procure uma igreja, uma congregação mais próxima de você. E lembre-se, todas as segundas-feiras, às 16h, nós estaremos aqui juntos para distribuir a palavra. Um grande abraço espiritual para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Agora nós vamos ficar com o louvor que diz: você conhece o valor de uma alma? Deus te abençoe, meu querido. Até a semana que vem. Paz do Senhor, discípulo!